Começamos pela política ambiental, que tem sido um enorme fracasso do governo e que ocasionou praticamente o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a constituição do Conselho Nacional da Amazônia, liderada pelo vice-presidente Mourão, o general Mourão. Esse conselho conta com a maioria de membros militares, principalmente do Exército, e com a ausência de representantes das comunidades e dos corpos técnicos que têm trabalhado na política ambiental brasileira. Ao mesmo tempo que o governo finalmente embarca no jogo de pressões internacionais contra a política atual de meio ambiente, acaba nesta tarde de demitir a Lúbia Vinhas, coordenadora-geral de observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas, do INPE. Significa um passo atrás, porque a segunda autoridade desse instituto que é demitida após a publicação de dados do desmatamento na Amazônia. Sem dúvida, há que se fazer um esforço muito grande para entender o apelo à Constituição e uma política melhor de meio ambiente feita por empresários nacionais e internacionais, pelo ministro Paulo Guedes, recentemente, nos últimos dias, e pelo vice-presidente Mourão, com a demissão de Lúbia Vinhas do INPE. São contradições que têm a ver com a falta de governabilidade do governo sobre a questão. A segunda questão é o MEC, o Ministério de Educação. Foi finalmente escolhido um ministro que, antes de mais nada, se define por sua confissão religiosa e também pelo fato de que é politicamente um indivíduo muito atrasado, reacionário mesmo, tanto em termos de costumes quanto aqueles que levam à alfabetização através do sofrimento da criança, quanto à acusação de que as universidades brasileiras são simplesmente um território de expansão do sexo a todo custo. Ora, isso é fundamentalmente um atraso identitário que deverá ser tratado de uma maneira conflitiva pelo Congresso Nacional, que vai apreciar suas propostas de lei e assim por diante. A principal tarefa do ministro da Educação, imediatamente, é a administração do Fundeb, que tem que ser renovado até dezembro deste ano. As discussões começarão na Câmara e no Senado, e sobre isso existem muitas polêmicas. A Constituição diz que os recursos do Fundeb devem ser dirigidos somente às escolas públicas, já por pareceres e pressões do setor privado e comunitário, diz que os recursos deverão ser aplicados também nas comunidades, nas instituições comunitárias que não têm fins lucrativos e nas instituições privadas através de vouchers. Essa é a grande discussão que levará, de alguma forma, à renovação do Fundeb. Existe uma proposta também que é de simplesmente prorrogar o que está aí, com pequenas modificações. Lembrando que o Fundeb equivale a 60% dos recursos alocados na educação nacional e significa 6% do PIB, do Produto Interno Bruto, portanto, uma soma considerável de recursos. Uma outra questão que aparece nesse fim de semana é o conflito, a controvérsia entre Gilmar Mendes, do STF, o Exército Nacional, nas políticas de saúde. Gilmar acusa, com precisão, a ocupação do Ministério pelos militares e o descuido das obrigações constitucionais das Forças Armadas. As Forças Armadas, por meio do ministro da Defesa e dos seus comandantes das três armas, responde colocando Gilmar sob os cuidados de medidas da Procuradoria-Geral da União e aludindo, inclusive, à Lei de Segurança Nacional, a tão malfadada Lei de Segurança Nacional. Veremos, uma controvérsia que será alimentada ao longo dos próximos dias e semanas. A política externa, de outro lado, segue muito complicada.
o Ministério das Relações Exteriores, através da FUNAG, organiza um seminário sobre o comunismo no mundo, uma questão mais ou menos sem precedentes na atual conjuntura internacional, quando outras questões são muito mais importantes. A tensão entre os republicanos de Trump e os democratas nos Estados Unidos também traz alguma apreensão sobre o Ministério de Relações Exteriores, uma vez que o atual ministro e seu corpo dirigente lutam denodadamente por subalternidade junto ao governo Trump. Com isso, e com as pressões do meio ambiente, como diz Luiz Pedroso, do Empower, e Pércio Arida, do estado de São Paulo, nesse fim de semana, o Brasil corre o risco de ser cancelado como porta-voz de interesses internacionais e como receptor de investimentos. Sem dúvida, um evento nada positivo para o Brasil. Registre-se assim, por assim dizer, uma ilustração também que o Mercosul está sendo tratado com muito descuido. E um exemplo disso que recentemente a cota de trigo que era da Argentina, normalmente exportada para o Brasil, foi substituída pela importação do grão nos Estados Unidos. Com isso, os produtores argentinos ficaram, ao Deus dará, com uma impossibilidade de suprir o Estado brasileiro com cerca de 70% do seu consumo. Mais uma indicação de que o Mercosul não é a prioridade, e a prioridade é a subalternidade diante da política americana. É isso que se põe nesse momento.